Já ativei, ótimo. Pessoal, então, exercício sobre movimentos projéteis. Primeiro exercício, projétil lançado com a velocidade aí V0 de 50 metros por segundo, velocidade mais alta do que a gente tinha visto antes, e formando um ângulo de 30 graus com a superfície horizontal, um ângulo igual ao do primeiro exemplo que eu fiz ontem com vocês. O projétil sai do solo e chega no solo, então é um exercício muito parecido com o primeiro dos exercícios, né? O primeiro exemplo que eu fiz ontem com vocês. A gente testou ontem mudar o ângulo de lançamento, a gente trabalhou com 30, né, e depois 60 graus, mas não mudou a velocidade. Agora eu mudei a velocidade aqui neste primeiro exercício. Então, em termos estruturais, o exercício número 1 segue aí a mesma lógica, né? É um movimento terra para terra, então o objeto sai do zero do solo, vai descrever uma trajetória parabólica, atinge o ponto máximo da trajetória e cai a uma certa distância. A gente quer saber qual é a altura máxima atingida pelo objeto, o tempo de voo e o alcance deste objeto, tá? Então, os dados de partida são aí o V0 e o ângulo que esse V0 forma com a horizontal. Nesse primeiro exercício, esses dados são V0 50 metros por segundo e ângulo θ de 30 graus. E aí, seno de 30 graus é igual a 1 meio, ou 0,5, como preferirem, e o cosseno de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, tá? O que a gente pode trabalhar, né? A gente tem aquelas 4 equações que a gente conhece, que servem para qualquer movimento do tipo projéteis, né? E a primeira coisa que a gente vai calcular é a altura máxima, né? A altura máxima a gente pode usar a equação de Torricelli, que relaciona Vy com V0y, né? Ou V0 seno de θ ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração, altura menos altura inicial. Por que essa escolha? Quando eu substituir os dados do problema aqui, o que eu tenho? Que Vy ao quadrado é igual a 50 vezes 1 meio ao quadrado menos 20 vezes y, já que o y0 é zero. Então, a equação de Torricelli me relaciona diretamente componente y da velocidade com posição. E nós sabemos, ou deveríamos saber, que a altura máxima é o ponto em que a velocidade y vai a zero. Então, se eu substituo Vy por zero, né, o que eu vou ter aqui é que y é igual a essa altura máxima. E aí eu tenho como resolver o problema com alguma facilidade, né? Já que então 20h, passando para o outro lado da igualdade, é igual a 25 ao quadrado, logo essa altura máxima vai ser igual a 25 ao quadrado dividido por 20. Então, 25 ao quadrado dividido por 20 é igual a 31,25 metros, ou aproximadamente 31,3 metros, que era uma das respostas possíveis lá no exercício. Então, está aí finalizada a letra A do exercício, tá? Dúvidas nesse primeiro? Depois, ele pede o alcance e o tempo de voo. Como eu tinha dito a vocês anteriormente, o alcance ele depende do tempo de voo.
Então, nesse caso, é mais interessante, é mais fácil, né? Muito mais fácil. Primeiro, calcular o tempo de voo, tá? O que é o tempo de voo? O tempo de voo é o valor de t para o qual a altura vai a zero. É o jeito mais direto de calcular isso. E a gente tem uma equação que relaciona a posição do objeto, coordenada y, né, com velocidade inicial, ângulo de lançamento e aceleração do movimento. Tá? Então, quando eu substituir os valores conhecidos nessa equação, a gente tem que a coordenada y, em qualquer t, é igual a 50 vezes 1/2 vezes o tempo, menos 5 vezes tempo ao quadrado. Né? E aí, para responder a pergunta, qual o valor do tempo para o qual y é zero? Então, quando aqui for zero, 25 vezes o tempo de voo menos 5 vezes o tempo de voo ao quadrado. Com isso, nós temos que 5 vezes o tempo de voo ao quadrado é igual a 25 vezes o tempo de voo. Tempo de voo igual a zero não nos interessa como resposta. Logo, o tempo de voo é igual a 25 dividido por 5, que é igual a 5 segundos. Então, o objeto lançado com 50 metros por segundo de velocidade, formando um ângulo de 30 graus com a horizontal, demora 5 segundos para atingir a altura máxima e voltar ao solo. Então, assim, reconstruindo o movimento, né? Se ele demora 5 segundos para subir e descer, ele demora 2,5 segundos para subir, ou seja, ele sai do zero, 2,5 segundos depois ele atinge lá o 31,3 metros e depois ele retorna ao solo em mais 2,5 segundos. E a última pergunta é, onde ele vai cair? Né? Qual vai ser o alcance desse projétil? O alcance nada mais é que a coordenada horizontal, coordenada x, final do movimento, ou seja, o x do tempo de voo. Neste caso, para calcular o x, nós temos então V0 cosseno do ângulo de lançamento vezes o tempo de voo. Logo, substituindo aqui os valores conhecidos, 50, cosseno de θ, raiz de 3 sobre 2, e o tempo de voo, 5. Tá? Então, 25 vezes 5, a gente vai ter aí 125 raiz de 3 metros, seria uma resposta possível, mas lá nos exercícios a gente tem aí 216,5 metros, que é a resposta proveniente aí do cálculo já com arredondamento. Tá? Então, a resposta correta para o exercício era a letra A, com 31,3 metros, 216,5 e 5 segundos. Tá? Era aqui a letra A. Vamos ver como é que ficaram os acertos de vocês. Só uma pessoa errou e quem errou confundiu, teve o dobro, faltou um meio aí no cálculo da letra A e depois você acabou errando a letra B e a C também, tá? Pessoa que errou, se tiver alguma dúvida, depois pode perguntar à vontade. Não precisa nem dizer, ah, fui eu que errei. Não, simplesmente diz que tem uma dúvida, tá bom? Deixa eu salvar essa figura 1 para vocês e a gente já vai para o exercício número 2.
Alguém tem dúvida nessa solução da número 1? Não, professor, isso aí tá tranquilo. Você foi boa. Ok. Então vamos lá, hoje é dia 14 de setembro, o mundo não acabou no dia 11, tinha gente que disse que ia acabar, que ia ter a Revolução Islâmica no dia 11 para comemorar os 20 anos do ataque. Então a gente continua. Legal. O segundo exercício, ele tem a mesma forma do primeiro, tá? Então por isso eu vou manter aqui parte do desenho. Eu não preciso apagar tudo. Se vocês olharem a própria estrutura aqui da solução, ela vai ser a mesma, já que a gente vai ter perguntas idênticas, né? Ah, não precisava ter apagado. Pronto, só precisa apagar isso. Método do apagador, ó. O professor tá preguiçoso. Mentira. Só para vocês verem que é o mesmo raciocínio, o mesmo exercício, essencialmente, né? Só vão mudar aí os dados. Então, olha só, o que muda desse exercício para o anterior? Vai mudar o ângulo e a velocidade, tá? O restante permanece igual. Então, ele vai trabalhar agora não com 50, mas com 60, e não com 50 de velocidade, mas sim com 60 graus. Então, temos aqui nesse exercício número 2, tá? A gente tem agora o lançamento com uma velocidade maior, mais energia de lançamento, mas com um ângulo bem maior também, né? Vai dobrar para 60 graus. As perguntas são as mesmas: altura máxima, alcance, tempo de voo, tá? Então vamos nós. Solução é a mesma também. Poderia mudar esta solução daqui? Poderia fazer pela equação da velocidade também, tá? Se vocês preferirem, posso fazer para variar um pouco, mas eu acho que essa aqui é a mais fácil, tá? Então, de novo, equação de Torricelli. O que eu preciso saber? Quem é o seno e quem é o cosseno de 60 graus. Seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30, é o raiz de 3 sobre 2, tá? Existe uma inversão aí entre 30 e 60. O cosseno de 60 graus, por sua vez, é igual ao seno de 30, que é igual a meio. Então, eles invertem. De novo, para achar a altura máxima, eu vou usar a Torricelli, já que eu sei que y vai ser igual à altura máxima quando a velocidade for zero. E aí, quem é o V0? V0 é 60. O seno do ângulo é o raiz de 3 sobre 2. A aceleração continua sendo 10. E a altura inicial de lançamento é zero, né? Então, a gente tem aqui que zero é igual a 30 ao quadrado, 900, raiz de 3 ao quadrado, 3. Opa, menos 20 vezes h, logo a altura máxima vai ser igual a 900 dividido por 20 vezes 3, ou seja, 45 vezes 3 dá 135. Deixa eu ver se eu não errei em conta. De manhã cedo, na minha idade, eu já estou errando conta agora. Então, 135 metros é a altura máxima alcançada. Vejam vocês que, aumentando a velocidade em 20%, né, a velocidade aumentou de... Não, desculpa. 20%.
velocidade passou de 50 para 60. Mas dobrando o ângulo, a altura máxima saiu de 31,5 metros para 135 metros, tá? Então, é uma variação muito grande quando a gente faz aí a mudança de ângulo, porque agora eu tenho uma parcela muito maior da velocidade que é horizontal e eu reduzi bastante a parcela da velocidade que é uma parcela muito grande que é vertical e eu reduzi a parcela que é horizontal, tá? Para calcular o alcance do objeto, para calcular o tempo de voo e depois o alcance, eu vou usar o mesmo raciocínio, né? O tempo de voo é o valor de t para o qual o objeto retorna a coordenada y igual a zero. Então, nesse caso, quando y for zero, o objeto que partiu do zero com uma velocidade de 60 raiz de 3 sobre 2 no eixo horizontal, terá atingido o tempo de voo, menos 5, tempo de voo ao quadrado, né? É o instante para o qual ele sai do zero e volta ao zero. Com isso, a gente tem aqui que 5 tempo de voo ao quadrado vai ser igual, mudando o sinal, né, a 30 raiz de 3 vezes o tempo de voo. A gente não vai considerar tempo de voo igual a zero, ele não nos interessa. Temos então que o tempo de voo é igual a 30 dividido por 5 raiz de 3, ou seja, 6 raiz de 3 segundos, o que é aproximadamente igual a 10,4 segundos. Tá? Então vejam vocês que o tempo de voo ele aumenta muito também quando a gente muda o ângulo de 30 para 60 graus. Tá? E aí, tendo tempo de voo, ou assim, vocês vão ver que nesse caso, em alguns casos é mais interessante usar com a raiz, a gente pode calcular o alcance. Né? O alcance, então, é igual à velocidade cosseno do ângulo de lançamento vezes o tempo de voo, que é igual a ou 6 raiz de 3 ou 10,4 segundos. Nesse caso, tanto faz. Então, nós temos aqui 30 vezes o 10,4 igual a 312 metros de alcance. Então, letra A, a resposta correta seria 135 metros, 312 metros e 10,4 segundos. Tá? Eu estou observando aqui que também 7 pessoas acertaram. Possivelmente a mesma pessoa que errou o primeiro errou o segundo. Então verifique aí se não é um erro conceitual ou se a pessoa não partiu de uma equação errada, tá? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida, algum comentário? Nada, nada. Por enquanto tá tranquilo, senhor. Ok. Luz. O exercício 3 tem velocidade de 30, ângulo de 60, né, como no outro, mas tem uma diferença. Ele não é lançado da origem, ele é lançado de uma altura de 15 metros. E isso vai mudar um pouco aí a nossa abordagem. Por quê? Agora o objeto vai ser lançado
não mais do zero, né? E isso muda um pouco, muda inclusive o desenho que a gente vai fazer. Porque agora a gente tem aqui um local mais alto, um local com uma certa altura em relação à origem, e o objeto vai ser lançado daqui, tá? Dessa altura de 15 metros. E aí ele vai subir, se deslocando para frente, atingir a altura máxima e cair até chegar no solo. Notem que agora o movimento anterior que a gente analisou, ele finalizaria aqui nessa linha tracejada em vermelho, né? Então esse objeto, ele vai ter uma queda maior do que ele teve na subida, né? Ele vai ter aqui um H total que inclui o que ele subiu e mais o 15 metros que já estava aqui. Vai ser lançado com um ângulo de 60 graus e o tempo de voo não é mais o tempo de subida dobrado. O tempo de voo agora ele vai ser maior, já que o objeto vai passar mais tempo caindo, né? Então está aqui o alcance R, tá? E o tempo de voo vai ser um pouco maior. Em termos de equações, isso muda um pouco? Muda sim. O fato dele não ter mais y0 igual a zero vai nos trazer um termo a mais lá nas equações, tá? Vamos ver como é que isso fica, ó. As equações gerais para o movimento de projéteis, vale sempre a pena repetir, são essas aqui. X de t igual a x0, mais velocidade inicial cosseno do ângulo vezes o tempo. Coordenada vertical, coordenada inicial, mais V0 seno de θt, menos 1/2 da aceleração tempo ao quadrado. Velocidade vai ser igual a velocidade inicial seno de θ, menos gravidade vezes tempo, e ainda Torricelli, que relaciona Vy ao quadrado com V0y ao quadrado, aceleração, posição inicial. Tá? Então são as 4 equações gerais para os movimentos de projéteis. Inserindo os dados deste exercício, como é que essas equações ficam? Posição x igual. A posição x inicial é zero, né? Porque a gente vai colocar, como sempre, o referencial inercial aqui. Esse é o ponto 0, 0. É aqui que fica o nosso charmoso observador inercial. Então, x0 é zero, v0 está lá no enunciado, deixa eu colocar aqui também. V0 é igual a 30 metros por segundo. Tá, então, 30 cosseno de 60 graus, também é sempre bom deixar aqui, né? O seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60 graus é igual a 1/2, né? Então, 30 cosseno é 1/2. Então, vai ficar 15t. A coordenada y, essa aqui muda, porque agora o y0 não é mais 0, y0 é 15, tá? Mais velocidade inicial vezes seno do ângulo menos gravidade tempo ao quadrado. Velocidade. Em qualquer instante, componente y é igual à velocidade inicial, 30, ângulo de lançamento, seno dele, raiz de 3 sobre 2, menos gravidade vezes tempo. E Torricelli, Vy ao quadrado igual a 30 raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, menos 20, e aqui mais um cuidado, coordenada y menos coordenada inicial, que é 15, tá? Então, as mudanças significativas estão aqui, né? O fato da gente ter um 15 aqui,
E o fato da gente ter esse 15 aqui também, tá? Torna as equações um pouquinho mais longas e um pouquinho mais chatas de serem trabalhadas para obter as respostas, tá? Mas eu vejo que o pessoal acertou também. Então, para obter a primeira resposta, que é o alcance, a gente vai continuar usando o Torricelli, continuar trabalhando aqui, tá? A altura máxima ocorre para V igual a zero. Esse V igual a zero é igual a 15 ao quadrado vezes 3, né? Que é o 30 dividido por 2, 15 ao quadrado, vezes raiz de 3 ao quadrado, que é 3, menos 20 vezes H menos 15. Vou passar esse termo para o outro lado da igualdade. Então, 20 vezes H menos 15 vai ser igual a 3 vezes 225, que dá 675. Então, 20,675 aqui. Logo, H menos 15 vai ser igual a 675 dividido por 20, e depois eu somo o 15, tá? Ou seja, H vai ser igual a, dividido por 20, vai ser igual a 33,75, aproximadamente 33,8, mais 15, o que vai dar aproximadamente 48,8 metros, tá? Então, o objeto vai subir 33,8 metros acima do ponto de lançamento e depois vai cair até tocar o solo, vai cair de 48,8 metros, tá? Tranquilo até aí? Depois, para calcular o tempo de voo, a gente tem duas opções. Até o momento, eu fiz a opção por calcular sempre por aqui. Só que agora isso vai me trazer um incômodo, porque como eu tenho esse 15 aqui, eu tenho que resolver a equação do segundo grau, né? Se eu resolver diretamente, eu tenho a solução aí do tempo de voo. Se eu quiser fugir dessa equação do segundo grau, tem uma estratégia para isso? Tenho sim, vou usar agora. Eu posso fazer uma estratégia em dois tempos. Avaliem vocês o que os deixa mais confortável, né? Essa solução aqui para o tempo de voo é mais longa, mas foge da equação do segundo grau. Qual é o caminho? Eu posso usar Torricelli para calcular o valor do V para y igual a zero, ou seja, a velocidade final. Então, Vy final ao quadrado vai ser igual a 15 ao quadrado vezes 3 menos 20, e aqui, ó, 0 menos 15, tá? Ou seja, Vy final ao quadrado é igual a 15 ao quadrado vezes 3 mais 20 vezes 15. Ou ainda, velocidade y final é igual a menos, cuidado com o sinal, aqui como ele aponta para baixo a gente sabe que é menos 675 mais 300, tá? Então, a velocidade final é igual a, deixa eu fazer a conta aqui, 675 mais 300, né, 975, ela é igual a menos 31,2 metros por segundo, tá? Sabendo o valor da velocidade final, eu posso vir aqui nesta terceira equação e saber quanto tempo demora para que esta velocidade seja atingida.
Então, o que eu vou fazer ali? Eu vou fazer assim, ó. Quando a velocidade for de menos 31,2, esse objeto que partiu com 30 raiz de 3 sobre 2, menos 10, terá atingido o tempo de voo, tá? Então, 10 vezes o tempo de voo é igual a 31,2 mais 15 raiz de 3. Isso é igual a aproximadamente 57,2. E daí a gente tem então que o tempo de voo é aproximadamente 5,72 segundos, tá? Então tá aqui a resposta da letra C. E aí a letra B fica trivial como antes, já que o alcance é o x do tempo de voo. O que nós temos ali? Que o x é igual a 15 vezes t, então 15 vezes 5,72. O alcance é de aproximadamente 85,8 metros, tá? Tudo bem até aí? Tá sim, professor. Deixa eu exportar isso aqui. Vamos ver como é que está o percentual de acertos. Legal. O percentual de acerto foi igual, tá? Só uma pessoa errou também a terceira. Não sei se foi a mesma pessoa que errou as três. Deixa eu ver se mais alguém enviou também. Já tinham 8 respostas. Continuamos com as 8. Legal. Pessoal, com esse assunto, né, com o assunto de movimento de projéteis, nós encerramos o bloco 1, né, da nossa matéria. Fizemos não, né? Vocês fizeram 5 atividades, cada uma delas vai ter um peso, né? E o próximo passo agora é a gente fazer uma revisão para fazer a P1, né? A prova vai ser feita também aqui pela plataforma, vocês vão ter acesso a ela, vou deixar um prazo de alguns dias, né, para isso, então fiquem tranquilos, não é nada do outro mundo. E vocês vão ter também, vão continuar com acesso a todo o material, tá? Então, é uma ótima oportunidade aí para rever tudo. Eu vou liberar para vocês uma lista de exercícios de revisão, tá? Deixa eu colocá-la no ar, deixa eu ver se já está tudo ok aqui para ela entrar no ar. Como é que a gente vai fazer? Eu vou liberar essa lista hoje para que vocês comecem a fazer. Ela revê aí todos os exercícios que a gente já fez. A ideia é então que na próxima segunda-feira eu resolva com vocês essa lista para ver se alguém tem dúvidas e abra a avaliação para vocês na terça-feira. E aí deixo ela em aberto até o final da semana, enfim, né, de terça até domingo, né? Tudo bem? Alguma dúvida?
Não, professor, tranquilo. Não, Eu acho tranquilo. que, eu acho que o assunto está tranquilo, né? Assim, pelo que eu vi até agora, o percentual de acerto de vocês foi bem dentro até um pouco acima do esperado, né? Eu já estou abrindo aqui a lista, tá? Aí seria interessante se vocês ainda hoje, né? A gente tem aí um tempo razoável de aula, começassem a ver essa lista para ver se tem alguma dúvida sobre ela, se tem alguma coisa que vocês não lembram, tá? Para que vocês possam fazer a lista com alguma tranquilidade até o domingo, né? Que aí na segunda-feira eu já vou corrigir a lista com vocês, tá? Então, ela aparece já para vocês, já, agora sim, como atividade 1.6, cinemática da partícula, revisão, tá? Essencialmente, pessoal, também, se a gente pensar bem, esses últimos exercícios que nós fizemos, eles resumem quase tudo que a gente viu, né? Porque ele entra o movimento retilíneo uniforme, entra o movimento de queda livre, e entra aí o fato de ser movimento bidimensional. Mas quem consegue acertar, quem consegue fazer esses exercícios da lista da atividade 5, eu acho que não vai ter dúvida em fazer nenhum dos outros. Mas é sempre bom dar uma revisada, pensar um pouco. Às vezes as dúvidas são conceituais também, né? Então fica aí a atividade para que vocês deem uma olhada nela. Preferem fazer isso nos grupos ou preferem fazer isso de maneira individual? Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.